A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. E esta quinta-feira falamos de saídas de cena, choque francês, sempre à procura de atenção. Mas para começar, Paulo, devemos ficar preocupados quando o Primeiro-Ministro faz uma comunicação de emergência às 8 da noite para dizer que o país é seguro? Olha, pelo menos devemos ficar na dúvida, não é? As comunicações ao país às 20 horas costumam ser utilizadas pelos responsáveis políticos para assuntos graves. Costumavam, Paulo, desculpa, costumavam. Não é? Acho que já estão a caminho da banalização, não é? Já passou. Pois, isto é Pedro e o Lobo, não é? Um dia destes querem dizer uma coisa importante, já ninguém os ouve. Mas costumavam ser, como o Bruno diz, corrigindo aqui o tempo verbal, para assuntos graves, para anúncios inesperados e para decisões importantes. Não são o formato, claramente, de comunicação política para fazer balanços estatísticos ou, no fundo, para anunciar também decisões correntes de políticas setoriais, como, por exemplo, comprar umas centenas de automóveis para as forças de segurança. E o relevo que Luís Montenegro resolveu dar a esta mensagem, que o país é seguro, só nos deixa mais inseguros, não é? Qualquer briefing regular do Conselho de Ministros cumpria esta função de forma muito mais adequada, mas então, se era para ficar assustados, eu acho que foi eficaz, não é? E perante tudo isto estamos muito longe disto. Mas quando o mundo acabar, quando já não houver mais assuntos, ainda teremos o Chega, Bruno? Carla, teremos sempre o Chega. Ou algumas figuras e alguns partidos terão sempre o Chega. Desta vez foi o LIVRE a morder o isco. No discurso da cerimónia do 25 de novembro, André Ventura teve um daqueles momentos. A André Ventura citou Jaime Neves, um dos rostos do 25 de novembro, e apontando para as bancadas da esquerda, falou em limpar tudo. Limpar como os comandos faziam na guerra colonial. Acho que ninguém reparou muito nas palavras de André Ventura. Eu confesso que não tinha dado conta destas declarações durante o discurso. Mas alguém reparou. Ontem, no arranque dos trabalhos parlamentares, a líder da bancada parlamentar do LIVRE, Isabel Mendes Lopes, interpelou o Presidente da Assembleia da República e disse esperar que a sessão se iniciasse com uma chamada de atenção a André Ventura, que, na opinião do LIVRE, teria feito uma apologia de crimes de guerra e feito uma ameaça muito clara aos deputados da esquerda. Guiar Branco não alimentou a cena, mas André Ventura reagiu mais tarde, dizendo que a limpeza a que se referia, a limpeza da corrupção. O LIVRE não conseguiu aqui uma chamada de atenção a Ventura por parte do Presidente da Assembleia da República, mas uma vez mais conseguiu dar atenção a Ventura naquelas declarações que são Ventura, a ser Ventura. Pois é. E França, está a tornar-se um problema difícil de resolver para a zona euro? Começamos a entrar naquela zona de risco financeiro e os sinais estão todos para já na evolução dos juros da dívida pública francesa. Aliás, nós conhecemos muito bem o assunto, não é? Porque o vivemos tragicamente, nós em Portugal vivemos tragicamente há mais de uma década com a subida dos juros da dívida, depois queda dos ratings e deu no que deu. Bom, o risco das obrigações do Tesouro francesas está a subir substancialmente. O juro que Paris paga para se financiar no prazo de 10 anos já está quase um ponto percentual acima daquilo que é exigido à Alemanha e os juros alemães funcionam na zona euro como a referência para todos os outros países. Estes níveis são semelhantes aos que eram praticados em 2012, precisamente no auge da crise das dívidas, e nos prazos mais curtos, ali 1 ano a 3 anos, a França já é vista pelos mercados como sendo um país mais arriscado do que a Grécia. Portanto, estamos a falar de uma enorme economia, é a segunda maior da zona euro, logo a seguir à Alemanha, que neste momento tem uma dívida que é de 112% do PIB. E há uma coisa que nós sabemos, não é? Se a França for contra o muro, todos vamos precisar de bons airbags, não é? Para nos safarmos. Mesmo. Por cá, Bruno, Marcelo Rebelo de Sousa vai ceder o palco? Ele diz que sim, mas isso seria verdadeiramente o maior truque de ilusionismo da história, o desaparecimento mediático de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não sei se lembram daqueles truques do David Copperfield, que fez desaparecer um Boeing 737. Claro. E até fez desaparecer a Estátua da Liberdade. Verdade. Mas seria ele capaz de fazer desaparecer o nosso Presidente da República? Não. Essa é uma missão só à altura do grande Marcelo, que informou que nos próximos tempos, com o aparecimento dos candidatos às eleições presidenciais de 2026, terá a tendência a afastar-se cada vez mais dos holofotes. Mas isto é como Cristiano Ronaldo e os recordes.
Nós sabemos que não é Marcelo que anda atrás dos holofotes, mas os holofotes que perseguem o Presidente até nas situações mais inusitadas. Os holofotes nem sequer o deixam comer um geladinho sossegado nas imediações do Palácio de Belém. Nas palavras do Presidente, e cito, o palco é para ser ocupado pelos candidatos a candidatos e depois pelos candidatos. Nestas palavras nota-se já uma certa nostalgia, aquela das grandes estrelas de outrora, quando se confrontam com a inevitável passagem do tempo e a chegada de novas estrelas. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.